A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Um projeto desenvolvido com o apoio do Instituto Serra Pilheira mapeou a atuação e o protagonismo de mulheres na ciência brasileira. Na lista de 250 pesquisadores do Open Box da ciência estão 6 docentes da USP Ribeirão Preto. Para conhecer o trabalho de 2 delas e a importância desse reconhecimento, o USP Analisa desta semana conversa com a professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Elaine Delbel, e com a professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Carla Ventura, que também é vice-coordenadora aqui do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Professoras, sejam bem-vindas ao USP Analisa. Muito obrigada, Thalita. O prazer é todo meu também, Elaine. Professoras, como a gente comentou, vocês estão aí entre as 6 pesquisadoras de Ribeirão Preto que integram, essa lista de 250 mulheres protagonistas da ciência brasileira, identificadas pelo projeto Open Box da ciência. O que isso representa para vocês e de que forma vocês acreditam que isso pode estimular outras mulheres, alunas de vocês, ou mesmo outras pessoas que ainda nem entraram na universidade, a seguirem com as carreiras acadêmicas? Então, eu acho que a gente tem um avanço muito grande na inserção de mulheres na pós-graduação e na pesquisa, que é importante da gente reconhecer, mas ainda existem uma série de desigualdades nessa representação de alguns grupos sociais, Então, uma iniciativa como essa do Open Box, ela é muito importante porque ela aumenta a visibilidade das protagonistas, de mulheres que desenvolvem pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento, E isso é importante, eu acho, para a gente criar até uma cultura de transformação dessa realidade. Então, é uma estratégia, que potencializa e que reconhece a importância dessas pesquisas e de se valorizar a questão do gênero, e do reconhecimento aí da atuação das mulheres. E a partir do momento que a gente tem uma diversidade maior, nós vamos ter um ambiente mais propício, para o florescimento de outras ideias, de outras perspectivas e até, para ter uma capacidade maior de enfrentamento dos diferentes problemas aí, que nós enfrentamos na atualidade. Bom, para mim foi uma grande surpresa, um grande prazer. Fiquei muito feliz que os meus alunos, por exemplo, de graduação e de pós-graduação, ficaram orgulhosos de mim. E como disse a Carla, é um reconhecimento. Então, ao mesmo tempo, foi um tipo de trabalho feito que nós não conhecíamos, nós não sabíamos, independente, por um instituto que tem grande credibilidade. Pessoalmente foi ótimo, mas novamente é a primeira vez que essa iniciativa ocorre no nosso país e isso é importantíssimo. Nesse momento, então, que a ciência no Brasil, a carreira científica, o cargo de professor, ele tem sido tão desvalorizado, o fato de que é uma valorização da ciência e é uma valorização ainda, como disse a Carla, de gênero para as mulheres. Acho que foi assim uma felicidade o projeto e a escolha do tema. Por todas as 250 mulheres e todas as outras que estão aí também trabalhando no anonimato. Porque é isso que a gente faz, não é? Trabalhar no anonimato. Quais os principais desafios que vocês identificam atualmente na carreira para as mulheres, na carreira acadêmica, E eu também queria saber se vocês chegaram a passar por algum desses desafios durante as trajetórias de vocês. Bom, vamos começar assim com uma coisa bem simples, Eu sou uma mulher e já fui educada para ser mulher, ser uma boa dona de casa, uma excelente mãe e várias outras coisas que é comum na nossa vida, Mas eu sempre tive uma obsessão, eu sempre fui uma nerd na minha vida e eu sempre adorei estudar. E sempre gostei e me dediquei e nunca queria saber nada superficialmente. Se era para eu estudar alguma coisa, eu ia até o fundo. E
tinha o prazer da leitura, né? Aquilo que dizem que os livros te levam para outro mundo, para outra realidade, para mim foi sempre verdade. Desde as Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, aquelas bobeiras do Pequeno Príncipe na adolescência, ler Kafka ou outras coisas, Helena Ferrante agora, né? Que sempre, para mim, foi muito motivador. Então, acho que isso me ajudou demais a não me preocupar com as barreiras. Eu já participei de discussões se para as mulheres existem alguma coisa que é chamada, assim, em inglês seria o glass ceiling, ou seja, um teto de vidro, né? Transparente, que te impede de crescer, né? Já ouvi depoimentos de mulheres que dizem, não, isso aí não acontece, não existe. E outras que dizem, sim, isso aí acontece. Em princípio, eu acho que é mais importante para a mulher. Por quê? Porque, felizmente ou infelizmente, nós somos quem carregamos os filhos. E eu sempre brinco com as minhas alunas, o filho é seu, é da mulher. Porque ainda na nossa cultura, é difícil dizer que você vai dividir filho. Então, todos nós sabemos do preconceito que existe quando vai contratar uma pessoa. A mulher jovem, você pode ficar grávida, 6 meses de licença. Então, assim, mas eu já ouvi depoimentos de mulheres, não só aqui do Brasil. Tudo bem, eu tive meu filho, mas meus alunos iam na minha casa. Durante a minha licença, eu não parei de trabalhar, porque eu não tinha o direito de parar de trabalhar se eu quiser seguir com a minha carreira. Então, quando eu penso nos homens, pensa nesses grandes executivos, eles também têm que ser assim. Se eles bobearem, a competição é muito grande, não é verdade? Então, acho que para a mulher é mais difícil pela cultura, pela história, pelo que é o mundo. Mas eu também acho que seja difícil para os homens. E hoje, eu não vou falar muito do que seriam as coisas que estão por fora, essas pressões sociais, mas eu acho que um dos maiores problemas na mulher, muitas vezes, é ela mesma. Porque a própria educação, a própria repressão do ambiente, nem falo do marido, sabe? Mas da família, isso aí faz com que traz insegurança pra gente. Eu vou ser capaz, eu dou conta, eu consigo. E eu posso falar que pra mim isso foi muito difícil, sabe? Eu sou de uma cidade pequena, quando eu quis estudar e ser independente, meu pai não queria que eu saísse de casa, ele falou pra mim assim, você está por sua conta. Eu tinha 20 anos, eu queria morrer de pensar, entendeu? Eu tinha que, daquele momento para adiante, eu não contaria com ele para nada. Isso assusta. Mas hoje, depois de todo esse tempo, eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi enfrentar a mim mesma, o medo que eu tinha e essa insegurança. Então, eu já tive sim, e outros. Mas esse, para mim, foi o mais importante da minha vida. Eu acho que a gente tem uma construção social aí desse papel da mulher, né, que a gente vem enfrentando. E eu também, na minha experiência, né, eu acho que eu tive um papel de um exemplo, na verdade, da minha mãe, né, que sempre me incentivou. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida, porque desde 15 anos eu fiz intercâmbio, naquela época, em 1988, sozinha para a Austrália, sabe? Então, acho que eu fui também lidando com essas questões e buscando superar essas diferentes barreiras que a gente observa, né, que a gente vai vivenciando na nossa vida, né? Eu acho que, e aí pensando de uma forma geral, né, existem uma série de desafios que a mulher enfrenta hoje, né, que nós enfrentamos nesse ambiente, algumas áreas da ciência ainda que são muito específicas, né, de atuação de homens, né, nas ciências exatas, não é verdade? Até na filosofia a gente vê esse predomínio. Uma outra questão que eu acho importante também, que é um desafio para nós e que deve ser enfrentado, é essa inclusão dessa discussão de gênero também nas diferentes pesquisas que a gente desenvolve, né? Um outro desafio que a gente tem é também as posições de liderança, né? Quem é que ocupa essas posições de liderança, tanto nas universidades quanto nas agências de fomento, a gente ainda tem um predomínio masculino, né? Isso. Então é importante a gente reconhecer essa situação e eu acho que lidar, né, com essas questões para que a gente possa modificar esse cenário, né? Nós já avançamos muito e reconhecendo
todos esses problemas que a gente enfrenta, né? E mesmo assim, lidando com tudo isso, o quanto que a gente pode avançar, né? Isso. Eu acho que são questões aí importantes. E na minha vida, eu acho que o maior desafio que eu tive até na afirmação do meu trabalho foi, eu venho da área do direito, das relações internacionais e trabalho numa escola de enfermagem com foco na área da saúde, né? Então, isso também é um desafio, como é que eu integro esse conhecimento que é diferente, como é que eu traduzo e faço alguma coisa que tenha significado para a área da saúde, para os enfermeiros, também para os advogados, tentando aí trabalhar nessa intersecção. Então, acho que também é um desafio que eu venho tentando lidar aí, né, no decorrer da minha carreira acadêmica. Professora Carla, a senhora citou a questão das posições de liderança e me lembrou muito a professora Márcia Barbosa, da Federal do Rio Grande do Sul. Ela esteve aqui com a gente num programa anterior, né, no ano passado, e ela citou exatamente isso, né, a dificuldade que as mulheres têm dentro da academia de chegar às posições de liderança, né, e quão importante é isso, porque essa diversidade na academia, ela traz uma produtividade muito melhor, né? Com certeza. Por exemplo, a mulher precisa, no meu ponto de vista, aprender a ter essas ambições. Porque, por exemplo, eu conheço um líder, uma pessoa que, vamos supor, diretor científico da FAPESP. Há 10 anos ele tem essa ambição. Percebe? Isso é um querer, ou uma pessoa que tem a ambição de ser diretor da faculdade, chefe do departamento, percebe? A mulher, eu não sei de quantas mulheres isso passa, como, assim, faz parte da minha carreira, faz parte da carreira acadêmica, e eu me interesso por isso. Não sei, essa liderança que você fala, né? Precisa construir, isso. Tem essa representação da mulher, né? Aquela mais passiva, mais submissa, né? E que não vai participar do processo de tomada de decisão, e nós precisamos de mudar, isso. Na verdade, eu acho, essa representação e essa imagem da mulher. Eu acho que por isso que é tão importante a gente estar discutindo aqui, e esse projeto, né, que coloca aí como que as mulheres atuam e o que a gente está fazendo para modificar, né, esse cenário. Talvez isso seja uma barreira, um vidro transparente. E quando a gente olha, a gente vê os homens nas posições de liderança, né? Pois é. E não ter consciência disso. Consciência, a gente vê, por exemplo, até na enfermagem, a maioria das enfermeiras são mulheres, mas em posições de liderança, nos conselhos regionais, no conselho, você tem uma grande hegemonia de homens, né? Então, isso é uma discussão que a gente faz. O que será que acontece com essas jovens, né? Com essas enfermeiras que estão se graduando, que, né, impede que elas tomem essa posição e se assumam em cargos de liderança, né? Vocês atuam não apenas na pós-graduação, mas também na graduação, tendo contato aí com dezenas de estudantes mulheres todos os anos. De que forma vocês procuram incentivá-las a seguir carreira na pesquisa ou, no caso da pós-graduação, a permanecer na pesquisa? Eu acho importante, a gente tem diversos projetos, né? Eu acho que esses projetos, eles estão até aumentando, de pensar não só na graduação, mas como que a gente pode atingir essas alunas do ensino fundamental, né, adolescentes, para que elas já comecem a se perceber, né, ou a perceber que elas têm outras opções que não somente certas carreiras que são mais tradicionalmente femininas, né? Acho que isso é importante a gente começar a trabalhar, né, desde lá, desse ensino fundamental. Aqui na graduação, e até pensando, né, nessas particularidades do ensino da enfermagem, a gente tem projetos desenvolvidos de liderança, né? Como é que a gente pode, então, buscar desenvolver certas competências de liderança para essas alunas da graduação e de pós-graduação em enfermagem, né? Por outro lado, uma outra questão é como orientadoras, foi o que a professora Elaine disse, né? Eu acho que é importante a gente ter essa empatia, né, com os nossos orientandos que são mulheres, né, para entender essa outra carga que elas têm no dia a dia, né, e a gente reconhecer que as barreiras podem ser enfrentadas, mas que a condição, né, e a carga da mulher ela é muito mais pesada, muitas vezes, como você disse, né, quem tem o filho e quem vai cuidar do filho é a mulher. Então, acho que é importantíssimo
a gente também reconhecer isso, né, no dia a dia, nessa orientação e lidar com esses problemas, né? Essa empatia é importante. E no desenvolvimento da pesquisa, começar também a inserir essa questão de gênero, de alguma forma, nas pesquisas que a gente desenvolve. Eu acho que são algumas alternativas aí para a gente lidar, né, com esse cenário. Então, uma coisa que eu faço é contar um pouco da minha vida para ela, sabe? Hoje eu fiquei surpreendida com uma tese de mestrado de uma aluna minha, e ela foi ler, todas escrevem uma frase do Einstein, Shakespeare, não sei o quê, e ela colocou uma frase minha, né? Eu fiquei assim, mas é uma coisa tão simples, tão simples. Eu sempre falo para eles, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça, pelo amor de Deus, porque não dá para você saber como vai ser o amanhã, se você vai poder ou não. Então, eu tenho muita empatia com as meninas, com os meninos também, mas eu sou mais procurada, acho que normalmente existem mais mulheres na graduação, na pós-graduação, e elas batem muito na minha porta, sabe? E eu tento falar para elas uma coisa, olha, você está estudando, você não está trabalhando para mim, no caso da pós-graduação, você está trabalhando para você mesma. E o conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você. O conhecimento é seu, o que você aprender é seu, o que você criar com esse conhecimento é seu e ninguém vai te tirar. E isso é o que te diferencia. No caso, você tem enfermeiros, eu tenho dentistas. Hoje, por exemplo, eu tenho 5 meninas que fazem odontologia fazendo iniciação científica. Agora, se você me perguntar ao longo da minha carreira, quantos dentistas, alunos que fizeram odontologia, seguiram para a carreira universitária? É muito pouco. Mas eu falo para elas assim, não importa, vocês vão ser cirurgiões, dentistas diferenciados. Vocês vão aprender o que é um pouco mais, conhecer um pouco mais filosofia, o que é verdade, o que é o conhecimento, como você pode conversar com o seu paciente, aquilo que você pode esclarecer para ele. Você nunca vai ser um charlatão, me desculpa dizer isso, né? Vai ser diferente o seu procedimento humano e científico com seus pacientes, se for o caso, né? E para os meus alunos de pós-graduação, que vão continuar pós-graduação, eu também falo, olha, não seja superficial. Aquilo que eu comentei, né? Quando você for estudar, primeiro, comece sempre pelo simples, pelo mais simples. Se você não entender o simples, você nunca vai entender o complicado. Aquilo vai ficar só na superfície, né? Então, a carreira científica, atualmente, é uma coisa dificílima para elas e para eles. Por quê? Porque não existe um plano do MEC, do governo, para essas pessoas, né? Para esses pós-graduandos, para os doutorandos. Qual é a perspectiva deles serem absorvidos por uma universidade ou por um instituto de pesquisa? Então, eu tento mostrar para eles que se você tem que ter, não importa se você vai varrer a rua, se você vai, qualquer coisa que você for fazer na tua vida, você tem que ter muito amor por aquilo que você faz. Aí você vai ter chance de se destacar e conseguir as coisas que você quer, né? Então, não tente não fazer por fazer. Eu sei que a gente precisa, muitos dos estudantes que vêm, eles precisam da bolsa de iniciação científica para sobreviver. Eu tenho uma aluna que paga água e luz da casa da mãe, tá certo? Com bolsa de iniciação científica, que é em torno de um salário mínimo. E não existe hoje planos de carreiras assim fascinantes, né? Mas eu me sinto muito realizada e tento passar isso para eles, sabe? Não existe rotina e o conhecimento não tem barreiras, o conhecimento não envelhece. Tanta coisa que a gente... Eu tento passar de verdade o meu amor por aquilo que eu faço, e quem se apaixonar também eu sei que vai seguir, né? Com todas as dificuldades, não é? E a senhora citou que não existe aí um plano, né, para o MEC, um plano, da CAPES, né, para esses pesquisadores, e além disso a gente ainda tem um cenário da ciência aí praticamente sofrendo ataques, né, não só de cunhos ideológicos, mas também no próprio cunho financeiro, né? Cada vez mais a gente está vendo o orçamento para a ciência minguando. Como conseguir, ainda assim, desenvolver o interesse do jovem por essa área, né? É um grande desafio, né? E não se esqueça que nós somos privilegiadas. Nós estamos na Universidade de São Paulo, a melhor universidade da América Latina,
e nós estamos no estado de São Paulo, onde, até o momento, né, se não houver outras modificações, existe a FAPESP, que recebe uma parcela das taxas, né, do orçamento do Estado e que é muito bem administrada. É uma fundação assim, de grande sucesso, né? O que ela faz e a transparência que ela tem, como aplica esses recursos. Isso é um privilégio. Seria muito bom que isso já tivesse inspirado todos os outros estados do país para tivessem uma fundação à semelhança dessa, para acudir também esses, como você mesmo colocou, todas nós, né? A situação atual, ainda a FAPESP é muito competitiva, não é uma brincadeirinha qualquer, mas existe. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a trajetória de vocês na ciência. Professora Elaine, você é autora de uma pesquisa que identificou o papel da doxiciclina, que é um tipo de antibiótico barato e bastante conhecido no tratamento da doença de Parkinson. Como foi o desenvolvimento desse trabalho e o que ele representa para a área das ciências da saúde? Então vamos falar assim, coisas que para mim são extremamente importantes. Primeira coisa, a doxiciclina é um antibiótico, mas ela é um antibiótico que pode ser usado cronicamente no tratamento, que é usado no tratamento da malária. Ele é utilizado no tratamento da periodontite, que é uma doença da gengiva, né? E ele ainda é utilizado para o tratamento da rosácea, que é uma dermatite que ocorre no rosto, fica muito vermelho e descamado. E o uso desse antibiótico nessas doenças foi aprovado pelo FDA, ou seja, pela agência americana que libera medicamento. Portanto, e ele já está no mercado, terminando, né, há mais de 50 anos. Você diz que ele é barato. Por quê? Porque como está no mercado há mais de 50 anos, não existe patente. Então, eu fico muito feliz que eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas esse não é o problema. Isso é essencial nesse momento. Então, eu só quis fazer essa pequena introdução porque ele tem, embora seja um antibiótico e todo mundo tenha medo, há 50 anos ele está sendo utilizado, aguda e cronicamente. Então, vamos dizer assim, reações más ou coisas ruins, em 50 anos elas são realmente muito pouca. Então, vamos dizer, ele é quase considerado seguro para ser utilizado. Então, isso é uma bênção. Esse resultado, ele foi um acidente. Um acidente. O que é um acidente? Eu tinha um aluno que estava na Alemanha, no Instituto Max Planck, fazendo uma parte do doutorado dele, e para isso ele precisou fazer, trabalhando com doença de Parkinson, né, com modelo no camundongo, e ele precisava fazer uma lesão dos neurônios que produzem a dopamina no cérebro. Então, o Márcio foi lá, né, fez essa lesão, aí você tem que tratar esses animais uma vez por semana, mas você tem que esperar 3 semanas até poder utilizar esses animais. O Márcio operou 40 camundongos. Tratou e depois de 21 dias voltou, foi fazer um teste para ver quantos animais estavam lesados. Dos 40 animais, 38 não tinham lesão. 40 operados, 2 com lesão, 38 sem lesão. Isso foi um desastre, né? Na Alemanha, Max Planck, ele sabia fazer isso, né? O que é que foi? Aí, depois de um longo tempo, o que ele descobriu? Que, por engano, ele tinha alimentado esses animais com uma ração que era para animais transgênicos que continha doxiciclina. Então, esses animais, comendo aquela quantidade muito baixinha, né, de doxiciclina todo dia, eles ficaram protegidos da lesão. Aí, como nós somos cientistas, né, tá bom, é isso aqui, então vamos repetir injetando, aplicando a doxiciclina de verdade. E isso foi repetido. Isso mudou a minha vida bastante. Eu tenho um grupo na França envolvido com isso, muito interessado, e um grupo na Argentina. Porque, assim, para onde isso já foi? Existe no cérebro das pessoas que têm doença de Parkinson uma lesão que é chamada de corpo de Levy. Isso é um agregado, são proteínas que ficam juntas, parecendo um bombril, e o neurônio morre.
eles na Argentina, com a França, já demonstraram que a doxiciclina bloqueia o aparecimento desses corpúsculos. Então, isso é um passo para adiante, sabe? Ele é um anti-inflamatório, ele vai diminuir a inflamação, ele protege também para os corpos de Levy. E hoje nós estamos estudando esse antibiótico com relação a maus efeitos, né, efeitos colaterais produzidos pelo tratamento da doença de Parkinson. Eu gostaria de te dizer que isso mudou a vida de alguns pacientes também, tá? Por quê? Porque, nós estamos fazendo um estudo aberto aqui no Hospital de Clínicas, mas isso demora, isso é outro universo, né? Existe um neurologista muito interessado, envolvido, isso vai sair. Mas alguns pacientes, eles conversando com o próprio médico, esse médico aceitou, né, receitar a doxiciclina, porque ela só é liberada, vendida com receitas, em dose subantibióticas, ou seja, a metade da concentração que é usada como antibiótico, que é a mesma que é utilizada para periodontite, para malária. E você sabe que isso a ciência chama de resultados anedóticos, né? Mas assim, por quê? Porque não tem uma comprovação científica, seria quase que como descrever um caso clínico, né? Que os pacientes melhoram, eles mastigam melhor, eles falam melhor, eles se movem melhor, porque o que acontece no Parkinson é um freezing, né? É um congelamento, e eles têm dificuldade de falar, de engolir, é muita coisa, e isso é permanente. Então a gente tem vários pacientes que estão fazendo tratamento, mas novamente com acompanhamento do médico, mas sem uma análise científica, que estão melhores. Então, a gente está trabalhando sem parar para tentar conseguir fazer esse conhecimento, né, essa evidência que aconteceu na nossa vida, se tornar uma coisa muito boa para esses pacientes. E espero que a gente consiga. E nós também esperamos, professora. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Nós conversamos hoje com a professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, Elaine Delbel, e também com a professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Carla Ventura, que também é vice-coordenadora aqui do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Nós conversamos sobre a participação delas na lista das 250 pesquisadoras mais influentes na ciência brasileira, que foram mapeadas pelo projeto Open Box da Ciência. Mas a nossa conversa não acaba aqui. Na semana que vem você acompanha a segunda parte dessa entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.